E agora aqui eu chego na outra tela, uma pergunta muito importante, tá? Que eu trago aqui detalhado para vocês, né, de uma forma bem detalhada, respondendo aqui para vocês sobre... Na verdade, já tem mais resposta aqui, eu demorei para responder, né? Faz 10 dias que me fez a pergunta, o Kalel Solano, né, 2880. Desculpa, Kalel, por demorar, mas tá bugado aqui, tem muita coisa, muitas perguntas e eu tô fazendo na medida do possível, tá? Inclusive no meu WhatsApp, cara, eu tive olhando os WhatsApp antigos, tem gente que eu não respondi, que mandou o WhatsApp há 2 meses, 1 mês mais ou menos, e eu disse que ia responder, não respondi, cara, muito complicado. Se eu não responder, me pergunta, me manda uma nova mensagem no WhatsApp que eu respondo também, tá? Às vezes é a correria mesmo, tá? Então o Kalel Solano me colocou assim: Mister, na sua opinião, qual o melhor cargo? Técnico administrativo do MPU ou oficial de controle externo TCE, Rio Grande do Sul? Qual você escolheria baseado em plano de cargos, salários, previdência, etc. Abraços. Muito bem, gente. A gente trata aqui então, né, o Kalel Solano, de 2 cargos completamente diferentes no sistema, que um é estadual e outro é federal. Então, assim, uma decisão bem pessoal, tá? Basicamente, eu hoje, como eu sou um servidor estadual, eu carrego muitos benefícios, tipo, eu levaria 26% do meu salário para o cargo de oficial de controle externo a mais, tá? Teria o IP Previdência aqui, que eu acho bom, tá? O plano de saúde, talvez para consulta não é bom, mas para internação, operação, cirurgia é um plano bom, então você não vai ter um gasto aqui porque você recebe de volta esse valor, tá? Então eu acho isso positivo. Eu não sei como funciona o plano de saúde do Tribunal do MPU, né? Do Ministério Público da União, não sei como funciona, mas eu sei como funciona aqui no estado do Rio Grande do Sul. Não é o melhor plano, como eu tenho até vídeo gravando detalhe por detalhe como que é o plano de saúde do IP. Tá? O que você não paga, você restitui esse valor, tá? Você tem um valor que paga, mas restitui praticamente todo o valor que você paga, e você tem aí o direito a você, a sua família, os dependentes, né? Então é bem legal. Só que a consulta é difícil, você demora aí, a cidade interior, você tem que ir para uma cidade maior, não é todos os médicos que atendem, demora aí 30, 60 dias para uma consulta, mas para emergência, para o hospital, para você ser internado, fazer cirurgia, você não depende do SUS, então tem um ótimo plano para você, é isso que eu entendo, tá bom? Então, analisando o primeiro fato, tá? Olha, o Alisson Alves Nunes coloca uma resposta, né? Vamos primeiro ouvir a resposta dos inscritos, né? Sua voz é a sua voz aqui no canal. O canal é um canal que é feito para você, então você tem voz aqui no canal. Então, cara, eu não sou o Mister. Realmente você não é o Mister porque eu sou eu e você é você, né? Mas dos dois tem o mesmo peso aqui na opinião, tá? Mas técnico administrativo do MPU é um cargo melhor, ótimo salário e um serviço mais tranquilo. Oficial de controle externo também ganha bem, mas tem que fiscalizar. Aqui tá a questão, tá? Alisson, vamos dizer assim, se eu fosse comparar o cargo de auditor do TCE Rio Grande do Sul com o cargo de técnico do MPU, aí eu concordo que, cara, o auditor fiscaliza o tempo inteiro, uma coisa assim que é mais fiscalizatório, né? E comparado com o cargo de técnico administrativo. Só que aqui eu vou discordar um pouco do Alisson nesse ponto, né? Eu acho, no outro ponto eu acho que é legal, tá? É um cargo bom, o MPU, talvez seja melhor para muitas pessoas por ser federal, você não depende de crises financeiras do Estado. Já aconteceu no Rio Grande do Sul uma crise financeira do Executivo, né? Se bem que eu acho que o Tribunal de Contas do Estado, eu não lembro agora, tá, cara, me perdoem, eu sei que o Ministério Público tem, o Tribunal de Justiça tem, e não me lembro se o Tribunal de Contas tem o duodécimo, se é separado o dinheiro, tá? Que daí não tem atraso, porque os cargos do Executivo, tá? Por exemplo, a Cefaz, né? A Cefaz é um cargo executivo, aí recebe direto do governo. Aí aconteceu crise aqui financeira que tiveram que atrasar. Por exemplo, tu pagava, recebia até tanto valor no dia 10, depois dia 20, depois dia 30, então às vezes você recebia só no final do mês, 13º parcelado também, então tem muita questão que foi trazida aqui na crise, que às vezes prejudica quem é cargo estadual e quem é cargo federal. A gente sabe que no governo federal não existe crise para pagar salário. Não. Todos os governos que passaram, pode ser direita, esquerda, centro, meio, para baixo, para cima, todos eles pagam o salário em dia, né? Nunca vi ter atraso o salário do servidor federal, tá bom? É um ponto a se analisar. Mas eu discordo aqui de que o oficial de controle externo é um oficial que vai fiscalizar. Eu acho que é um cargo mais administrativo da área de controle externo. Você não vai ser o cara que vai fiscalizar, você vai fazer tarefas administrativas de apoio aos auditores, né, e atendimento ao público, talvez, né, solicitações, trabalhos assim técnicos que você vai, propriamente eu acho que você não fiscaliza. A minha opinião, talvez possa estar errado. Até o técnico, analista da fazenda também talvez não faça
a fiscalização direta, a minha opinião sobre esse assunto, tá? Eu acho que não, tá? Eu creio que 90% dos oficiais de controle externo trabalham no Tribunal de Contas, mas não são atividade totalmente fim, a minha opinião. Se você é um oficial de controle externo, se você conhece alguém, coloque aqui nos comentários se você tem uma ideia melhor, tá bom? Então, olha só, o Alisson, olá, irmão, obrigado pelo retorno, valeu mesmo pela dica, agora é só passar e analisar depois qual tomar posse. Eu acho isso aí também, cara, eu acho que passa nos dois e depois analisa qual toma posse, né? A questão é nós passar, que é difícil, né? E o Kalel Solano é isso aí, irmão, bons estudos e tamo junto. E agora, então, eu quero trazer da minha opinião, porque ele perguntou para mim também, né? Qual que eu escolheria, baseado no plano de cargos, salários, previdência? Então, previdência eu gosto aqui do Rio Grande do Sul, tá? Previdência também para aposentadoria, hoje é complementar os dois, então você vai ter que contribuir a mais na sua plano de aposentadoria. E são ótimos gerenciadores de, por exemplo, o BB Brasil, né, que é do Banco Brasil, que gerencia uma grande parte de todos os planos complementares de previdência, né? Então você vai se aposentar pelo teto e mais o plano complementar, isso tanto no federal quanto no estadual. E o que a gente tem mais aqui, então, que eu quero trazer para vocês, que eu fiz para colocar para você decidir, é o salário. Pelo salário, e como eu gosto mais da área de controle, eu gosto da parte administrativa, dessa parte de tribunal, né, dos dois são respeitados, tanto o Ministério Público, eu trabalho no Ministério Público Estadual, e o Ministério Público da União também tem o mesmo setor assim, de respeito e tal, então, cara, são dois órgãos que eu analiso assim, ó, órgãos nota 100, os dois você vai estar bem servido, tanto no MPU quanto no Tribunal de Contas de um estado, como o Rio Grande do Sul, então os dois são órgãos assim, ó, top, tá? E então, para mim, eu sou mais adepto a trabalhar numa área de controle, eu gosto da matéria de controle fiscal, de estar verificando aí prefeitura, trabalhar com a questão de fiscalização de prefeitura, mas eu não vou fiscalizar direto, mas vou ajudar, então eu acho legal isso, tá? E o salário a gente mostra na tela para vocês, aqui tá duas tabelas, uma de cima para baixo, outra de baixo para cima, mas o MPU, o salário é R$ 9.050 o inicial, também tem o vale alimentação. Lembrando que o oficial de controle externo, vale alimentação também é R$2.000, então você já sabe que você ganha aí R$2.000 a mais do que isso. Então, MPU começa em 9.050, oficial de controle em 9.800. O oficial de controle tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 classes, enquanto o MPU tem 13. O salário máximo dessas 13 classes são 13.592. E o oficial de controle externo, 15.566. É R$2.000 a mais. Só que também tem a questão de quanto tempo leva para chegar nesse final de carreira comparado ao oficial de controle MPU. Eu acredito, eu não tenho dados aqui realmente, mas eu vejo que muitos aqui do MPU é mais fácil essa subida de classe. E muitos já estão em final de carreira. Enquanto o oficial de controle externo eu não sei ao certo quanto demoraria para chegar nesses 15.566, tá bom? Então talvez isso possa fazer com que eu migre para o MPU. Só que assim, ó, na classe 6, por exemplo, vai estar ganhando 10.769, né? E na classe D, na quarta classe, eu já estou ganhando o mesmo valor. Então, vamos dizer assim, né? Talvez subir um pouco mais rápido vai se equiparar o que você ganha com um com o outro. Então, gente, o salário é muito parecido, né? Inicialmente é um pouco maior o oficial de controle, R$800. O que, cara, justificaria você deixar de ser do Ministério Público da União, que você tem mais aptidão para virar oficial de controle? Eu acho que não. Então aqui entra uma questão muito pessoal, do que você sente, qual o cargo que se adapta mais a você. Para mim, eu focaria meus estudos, se fosse eu, oficial de controle. Tá? Até pela oportunidade aqui, que eu acho que é um concurso que ninguém vê, tem a chance de nomear mais gente. O MPU ele tem um número restrito de vagas, acho que é 50. O oficial de controle aqui, para mim, vai nomear no mínimo essas 61, mas vai chamar aí na faixa de uns 100 e poucos, 150, sei lá. Então, tem mais chance de você conseguir, tem menos pessoas estudando. Então, eu estudaria para oficial de controle. Eu me sentiria feliz trabalhando no oficial de controle se fosse igual. Trabalhar nesse ou nesse, eu escolheria oficial de controle. Mas é uma decisão muito assim tênue entre escolher um e o outro. Tá? Muito bom trabalhar no MPU, muito bom trabalhar no oficial Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Então, os dois são ótimos. Tem pontos, como eu disse para vocês, bônus e ônus que você deve escolher e dizer qual que você acha melhor na sua situação. Poxa, MPU, eu vou trabalhar onde será? Aqui, aqui, aqui. Oficial de controle, quais são as cidades que tem? Aqui, aqui, aqui. Então você já tem uma noção de, para você talvez seja melhor MPU, talvez seja melhor oficial de controle. Então, independente que, como disseram, né, os nossos inscritos, melhor fazer, passar e depois deixar a bronca para você escolher depois se você assume ou não. Então, essa, né, é a informação que a gente traz aqui
no nosso jornal hoje, né, RAI Resposta aos Inscritos, jornal não, né, nosso programa Resposta aos Inscritos. E a gente encerra aqui então a nossa edição de hoje, agradecendo a presença de vocês e deixando agora o nosso corte final aqui, uma mensagem, né, uma mensagem de fé aqui de final de programa para você, tá certo? Um grande abraço e Deus no controle sempre. Pois muito bem, então vamos à mensagem aqui da semana, a mensagem que está no final do vídeo que você assistiu, uma mensagem de fé aqui, que eu trago um versículo bíblico, né, onde está em Provérbios 16:3, está aqui na tela para você. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Né? Então, esse versículo traz aquela ideia, principalmente aqui novamente falando para vocês, nós que somos cristãos, né, que cremos aqui no que a Bíblia tem trazido para a nossa vida. Então, tomando essas palavras como Provérbios 16:3, que são provérbios de sabedoria, né, que é onde demonstra, nesse sentido de que a gente tem que consagrar a Deus, né, tudo o que a gente faz, e com isso nossos planos serão bem-sucedidos. E essa forma de consagrar é aquele entendimento de gratidão, sabe? Quando a gente tem a gratidão do sentimento de que Deus tem nos sustentado até hoje. Então, muitas vezes a gente faz plano, é isso que eu coloco para vocês, né? A gente faz planos, nós temos sonhos e muitos sonhos. Tanto que você está aqui no canal de concurso é porque você tem um sonho, né, de passar num concurso, de dar um futuro melhor para sua família, né, de galgar aí profissionalmente possibilidades melhores para sua vida. São planos. Só que quando nossos planos são somente nossos planos, quando estão longe de um propósito maior, que aí eu junto Deus com o nosso propósito, se torna pequeno, se torna menor, se torna mesquinho às vezes, se torna apenas razão de dinheiro ou de satisfazer o nosso próprio ego. Então o que eu digo é isso, é que tudo o que Deus nos provê, ou tudo que Deus nos conceda, que realmente tem um propósito, que a gente possa consagrar isso a Deus. E o consagrar é colocar as nossas vidas, né, a minha vida à disposição de que Deus use para algum propósito maior. Então, quando eu consagro, quando eu coloco aquilo que eu consegui, como uma forma, inclusive, de abençoar pessoas, de transformar a vida de pessoas que estão ao meu redor, com certeza, esses planos serão bem-sucedidos. E talvez, inclusive, Deus fale ao seu coração e te demonstre que talvez esses planos iniciais que você tinha não eram os planos que Ele tinha para você. E essa é a confrontação de um relacionamento com Deus, né? Quando a gente vai para a palavra, quando a gente tem esse contato, né? Quando a gente abre o nosso coração para Deus e a gente consagra aquilo que a gente deseja, mas que esteja diante da vontade dele, muitas vezes a gente é confrontado e a gente troca. A gente entende que o plano é outro, que o plano melhor para a nossa vida é outro. Mas sim, aí sim nossos planos serão bem-sucedidos, porque a gente vai encontrar a nossa vontade, mas com a vontade de Deus, ou seja, a vontade que Ele tem para mim e para a sua vida. Né? Porque é isso que a gente ora no Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando a gente chama a Deus para participar dos nossos planos, aí eu acredito fortemente que nossos planos serão bem-sucedidos, porque serão os planos que Deus tem para mim e para você, que são planos de bênção, de paz, né? Como tem outro versículo na palavra que traz para nós. Tá certo, gente? Então, nessa mensagem de hoje, aqui nesse Provérbios 16:3, traga Deus para o seu projeto de vida. Não deixe Ele lá longe, assim, tipo, eu mando, eu estou fazendo o que eu quero fazer, mas coloque Ele no meio para que você tenha um propósito também, para que a sua vida, para que aquilo que você alcance também tenha um propósito de ser, para que você não chegue no final da vida e diga, nossa, quão pequeno eu fui naquilo que eu desejei, naquilo que eu fiz, que não teve propósito, eu não fiz nada daquilo que servisse para alguém mais do que não ser a mim mesmo. Tá certo, gente? Então, essa mensagem final aqui desse vídeo, se inscreva no canal, vem participar do nosso canal Mr. M dos concursos, falando de concurso, mas também tocando seu coração através da palavra de Deus. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais 2 vídeos aqui que o YouTube indica para você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da família Mr. M dos concursos.